Você já sentiu como se estivesse vivendo uma espécie de inverno interno? Uma estação que chegou sem aviso, em que nada mais floresce por dentro, e o que antes fazia sentido agora parece distante, sem cor? Talvez você esteja atravessando uma noite escura da alma. E por mais paradoxal que pareça, esse pode ser um dos momentos mais sagrados e transformadores da sua existência. Carl Jung não usava esse termo literalmente, mas falava sobre ele com outras palavras. O colapso da persona, o confronto com a sombra, o chamado do self. Para ele, esses períodos de crise interior profunda são portas para o renascimento psíquico, mas à primeira vista, eles se parecem com a morte. E talvez seja mesmo. Não a morte do corpo, mas do personagem, da máscara que usamos para sermos amados, da história que contamos para nos mantermos seguros. A noite escura da alma começa quando essas construções não se sustentam mais. Quando aquilo que antes te definia começa a desmoronar e você sente que não sabe mais quem é, não é um momento de drama. É um silêncio espesso. É um esgotamento que não passa com descanso. Uma dor que não grita, mas pesa. Os dias seguem, mas você sente que não está mais participando. As pessoas falam, mas suas palavras não alcançam. É como se algo tivesse se apagado dentro, e ninguém ao redor percebeu. Essa é a solidão mais profunda que existe. E, ao mesmo tempo, é o início da conexão mais verdadeira com quem você é. A noite escura da alma não é um erro. Não é depressão comum. Não é fracasso espiritual. Não é punição. É uma travessia. É o momento em que a alma, exausta de carregar versões forçadas de si mesma, decide parar. E nesse parar, ela silencia tudo ao redor para que, enfim, você possa ouvir o que sempre esteve dentro, mas que, por medo, ocupação ou distração, nunca foi escutado. Jung dizia que o maior inimigo da alma não é a escuridão, mas o medo de enfrentá-la. Porque na sombra está tudo o que foi rejeitado: a dor, o desejo, o medo, a potência, a verdade. E o confronto com a sombra é inevitável para quem deseja se tornar inteiro. É por isso que a noite escura da alma começa, muitas vezes com uma crise, uma perda, uma desilusão, uma ruptura, algo que desmonta o que você achava que era sólido. Mas o que está realmente desmoronando não é a sua vida, é a ilusão de controle, é o apego ao conhecido, é o eu ideal que você aprendeu a performar para sobreviver. No início, tudo parece confuso. Você tenta continuar como antes, força sorrisos, finge normalidade, mas por dentro, algo sabe, não dá mais. O cansaço vem da resistência, a tristeza vem da negação, a angústia vem da tentativa de voltar para um lugar onde você já não cabe. Esse é um dos primeiros sinais da noite escura da alma, o colapso da adaptação. A vida pede presença, mas você está esvaziado. Nada preenche, porque tudo o que te preenchia era externo. E agora, o que resta é o interior. Mas entrar em contato com o interior exige coragem, porque lá dentro mora tudo aquilo que foi evitado. As dores antigas, as partes rejeitadas, as emoções que você escondeu até de si mesmo. Jung chamava isso de integração da sombra. O processo de olhar com amor para tudo aquilo que antes você queria eliminar. E é por isso que a noite escura da alma é tão solitária, porque ninguém pode atravessá-la por você. É um caminho que exige retirada, retirada das máscaras, retirada das distrações, retirada das validações externas. E cada camada que cai parece te deixar mais exposto, mais frágil, mais perdido. Mas é nesse não saber que algo novo começa a se formar. Um saber que não vem da mente, mas da alma. Um sentir que não depende da lógica, mas da intuição. Uma reconstrução que não se apressa, porque respeita o tempo do renascimento. A noite escura da alma não tem horário para terminar. Ela dura o tempo necessário para que você se reconcilie com quem você é. E durante esse tempo, tudo em você está sendo purificado.
as crenças, os medos, os apegos. É uma espécie de luto pelo que você foi, pelo que não será mais, pelo que nunca foi verdadeiro. Mas há beleza nisso, uma beleza silenciosa. Porque no fundo dessa noite escura existe uma luz que não vem de fora. É uma luz que não ilumina tudo de uma vez. Ela acende aos poucos dentro de você, à medida que você se permite morrer para as versões antigas e nascer para quem você realmente é. Carl Jung dizia que o encontro com o Self, o centro simbólico da psique, exige que a persona se desfaça. E essa dissolução da persona é dolorosa, mas necessária, porque é nela que você começa a distinguir o que é você, do que foi colocado sobre você. E isso dói, mas liberta. Durante a noite escura da alma, algo silencioso começa a se reorganizar por dentro. É como se tudo que estava fora de lugar começasse a procurar seu verdadeiro lugar, mas sem pressa, sem barulho, sem fórmulas. Esse processo é mais parecido com o desmanchar de uma pele antiga do que com a conquista de um novo troféu. É desapego, é morte simbólica. É preparação para o renascimento. E nesse espaço, entre o velho que morreu e o novo que ainda não nasceu, mora o vazio. Um vazio denso, incômodo, que não se preenche com distrações. Você tenta voltar aos antigos hábitos, aos antigos lugares, às antigas pessoas, mas nada encaixa, nada serve, porque nada mais vibra na frequência da sua nova alma. É comum que, nesse estágio, você comece a se questionar intensamente: quem sou eu sem aquilo que me definia? Se nada mais me preenche, o que ainda faz sentido? Será que perdi o caminho? Mas Jung dizia que esses questionamentos não são sinais de perda, são sinais de busca. A crise existencial, na verdade, é o início do real encontro com a existência. Não mais uma vida automatizada, mas uma vida sentida. O desconforto da noite escura não é punição, é transição. É como a lagarta no casulo. De fora, tudo parece estático, mas por dentro, uma transformação radical está em curso. A identidade antiga se dissolve, e não há atalhos para isso. Nenhuma borboleta nasce antes da hora. Outro sinal importante dessa fase é a sensibilidade aumentada. Sons, palavras, ambientes e até pessoas começam a te afetar de forma mais intensa. Não porque você está frágil, mas porque sua couraça emocional está se rompendo. A alma, antes sufocada pelo automatismo da vida, agora começa a respirar por pequenas frestas. E tudo, absolutamente tudo, começa a ser sentido mais profundamente. Você chora sem motivo, ou se cala por horas. Às vezes, se sente em paz e, em seguida, mergulha na tristeza. Essa oscilação é natural. Você está se reconstruindo. E nessa reconstrução não há estabilidade imediata. Há humildade, a escuta, a entrega. A noite escura da alma também traz à tona antigas dores não resolvidas, feridas da infância, traumas esquecidos, culpas enterradas. É como se o inconsciente dissesse: antes de seguir, você precisa olhar para o que ficou para trás. E esse olhar não é julgamento, é acolhimento. Jung acreditava que a cura acontece quando a consciência abraça a sombra, não quando a nega, mas quando a integra. Nesse sentido, esse momento de escuridão não é o fim da estrada. É o ponto onde o verdadeiro caminho começa, porque você não está apenas tentando sobreviver, você está, pela primeira vez, tentando viver com verdade. Outro aspecto poderoso desse processo é o silêncio. A alma, nessa fase, evita ruído. Você se sente distante de conversas banais, de opiniões rasas, de ruídos mentais que antes ocupavam seu dia inteiro. Agora, o que você busca é profundidade, é presença. E muitas vezes, isso só é encontrado no silêncio. Um silêncio que antes parecia assustador, mas agora começa a parecer sagrado. Nesse silêncio, algo dentro de você começa a sussurrar. Pequenas intuições, memórias simbólicas, sonhos mais vívidos. A linguagem da alma começa a emergir, e ela não fala com palavras,
fala com imagens, sensações, vibrações. É nesse espaço interno que Jung dizia que o Self se revela, não como ideia, mas como presença viva. E essa presença começa a guiar. Você sente vontade de mudar rotas, de abandonar velhos padrões, de se aproximar do que é simples e verdadeiro. Talvez surja o desejo de estar mais na natureza, de escrever, de criar, de silenciar. Esses impulsos não são fugas, são convites, sinais de que a alma está despertando de um longo sono. Mas ainda assim, o mundo externo não vai entender. As pessoas vão dizer que você está estranho, desligado, distante. Vão sugerir que você se distraia, que volte a ser como antes. E é aqui que a noite escura pede coragem. Porque seguir esse chamado interno significa, muitas vezes, ir contra a maré. E Jung sabia disso. Ele dizia que o processo de individuação é solitário, não porque o mundo te abandona, mas porque você precisa se abandonar primeiro, para depois renascer. Esse abandono não é desistência, é rendição. É quando você finalmente para de lutar contra a dor e começa a escutá-la. Porque por trás da dor, sempre há uma mensagem. A tristeza carrega sabedoria, a perda abre espaço, a escuridão revela o essencial. E o essencial é isso. Você está se tornando quem realmente é. E esse processo, por mais silencioso e doloroso que seja, é sagrado. A noite escura da alma não destrói, ela limpa, não apaga, ela revela, não enfraquece, ela fortalece. Ela é a pausa necessária entre a antiga versão que você foi forçado a ser e a nova verdade que está pronta para emergir. Depois de tanto escuro, a luz não chega como um holofote. Ela aparece como um contorno, um fio tênue de calor que toca o peito sem motivo. Um sopro de paz entre as lágrimas, um instante de silêncio que, ao invés de vazio, traz alívio. É nesse momento que você percebe: algo em você mudou. E não há mais retorno. A noite escura da alma, aos poucos, começa a ceder. Não porque você venceu, mas porque você se rendeu. Porque parou de lutar contra o que sentia e, finalmente, permitiu-se sentir por inteiro. E nesse sentir, você começou a reconhecer partes de si que estavam adormecidas. Começou a relembrar quem sempre foi, por baixo das camadas, dos papéis, das obrigações. O retorno à luz não é triunfante, é humilde. Você não sai da noite escura gritando vitória. Sai com os olhos ainda marejados, mas com o coração mais verdadeiro. Sai mais inteiro, mais sensível e, paradoxalmente, mais forte. Porque agora, sua força não vem da rigidez, vem da verdade. Carl Jung dizia que todo processo de individuação leva à descoberta de um centro interior, o Self. E esse Self não é um personagem idealizado. Ele é complexo, profundo, misterioso. Ele inclui luz e sombra, dor e beleza. E ao contrário do ego, ele não quer controlar, ele quer integrar. Essa integração começa com pequenos gestos. Você começa a dizer não sem culpa. Começa a escutar seu corpo, a respeitar seus limites, a se afastar de ambientes que drenam e a se aproximar de silêncios que curam. Tudo em você se torna mais seletivo, não por arrogância, mas por consciência. Você não quer mais desperdiçar energia com o que não é real. E então, uma nova relação com o mundo começa a nascer. Você já não precisa mais ser aceito a qualquer custo. Já não busca aprovação como fonte de autoestima. Já não vive para agradar. Porque agora você sabe que viver em verdade pode custar vínculos, mas preserva a alma. E a alma inteira é mais valiosa do que qualquer aparência de estabilidade. Você começa a atrair pessoas diferentes. Gente que fala com o coração, que olha nos olhos, que escuta com presença. Essas pessoas não são perfeitas, mas são reais. E com elas, você sente algo raro, descanso. Porque não precisa atuar, nem esconder. Você pode apenas ser. E ser finalmente se torna suficiente. Mas mesmo com essas novas conexões, você nunca mais será o mesmo. Há uma solitude que permanece.
não como isolamento, mas como templo interno. Você aprendeu a estar consigo, a se consolar, a se ouvir. E isso ninguém pode tirar. É aí que você entende o que Jung queria dizer quando falava que o verdadeiro despertar espiritual não nos afasta do mundo. Ele nos reintegra ao mundo, mas de um lugar novo. Um lugar mais profundo, mais simbólico, mais consciente. Agora, cada gesto carrega presença. Cada palavra é escolhida com cuidado. Cada silêncio tem valor. Você vive menos no automático e mais no sagrado. O ordinário se torna extraordinário. Um pôr do sol te emociona, um abraço te preenche. Um momento de paz vira oração. Você não precisa mais de grandes explicações. Não precisa entender tudo, porque agora você sente. E esse sentir é sua bússola. A noite escura da alma te ensinou que as fases mais dolorosas são também as mais férteis, que da terra do luto nasce a flor da consciência, que o silêncio cura mais que 1000 conselhos, e que o que parecia fim era, na verdade, o início. Você agora caminha mais devagar, mas com mais profundidade. Carrega cicatrizes, mas também sabedoria. E essa sabedoria não é arrogante, é serena, é suave. É uma presença que acolhe, que escuta, que toca. Porque quem atravessa a noite escura aprende a ser abrigo. E talvez seja esse o sentido de tudo. Não evitar as sombras, mas aprender a caminhar com elas. Não fugir do vazio, mas escutá-lo. Não apagar a dor, mas transformá-la em compaixão. Carl Jung nos ensinou que a cura não está em eliminar a escuridão, mas em acender a luz da consciência. E essa luz, agora, brilha em você. Não como um farol para o mundo, mas como uma chama que aquece de dentro. Se você chegou até aqui, respire fundo. Você não apenas sobreviveu, você renasceu. E esse renascimento é silencioso, mas sagrado. A vida te devolve com mais verdade. E agora você sabe, mesmo na escuridão, sua alma nunca esteve sozinha. Ela apenas estava voltando para casa. Se esse conteúdo tocou algo em você, curta esse vídeo e deixe seu comentário. Escreva abaixo: eu atravessei a noite escura e voltei com mais luz. Esse será o nosso símbolo secreto, para que as almas em travessia se reconheçam. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, cuide da sua luz. Ela é sagrada. Sparkles.